Bom, então, boa noite novamente. Obrigado, primeiro de tudo, né, por vocês estarem aqui hoje. Nosso último encontro, né? 4 encontros que a gente tentou, de alguma forma, trazer essa, essa abordagem, né, tão significativa, tão importante, né, para a gente, não só para a gente que ensina inglês, mas também para a nossa prática como um todo, né? Espero que ela tenha sido de alguma forma que esses encontros possam ter dado margem para que vocês consigam iniciar a aplicação dessa abordagem para quem não trabalhou com ela, para que a gente consiga aprimorar o que a gente já faz, né, no nosso dia a dia, com os projetos que são realizados com os nossos alunos, e que a gente continue caminhando nesse sentido, né, de que a, a gente continue utilizando cada vez mais, né, esse tipo de prática que hoje, por exemplo, né, como eu falei, na culminância do projeto que nós tivemos na escola onde eu trabalho, que foi algo assim absolutamente enriquecedor e aquela aula tão diferenciada que a gente fala, né? Ela acontece, né, nesses momentos que os alunos trazem ali tudo que eles pesquisaram, tudo que eles aprenderam sobre aquilo e apresentam de alguma forma, colocam em prática, relacionam com a realidade deles, com o cotidiano, né, o contexto em que eles vivem. Então, isso é o mais importante de tudo, que eles consigam, de fato, aprender com tudo isso e entender a aplicabilidade dessas temáticas que são da nossa vida, né? Desculpa. Então é isso. Então a gente vai dar início, né, ao nosso encontro. E para a gente poder iniciar, eu tenho uma pergunta, né, sobre o nosso curso, né? How have you been feeling about the course? E para isso, eu gostaria que vocês. Eu vou compartilhar uma outra guia aqui, para que vocês possam responder a essa pergunta, né? Vocês podem. Opa! Vocês podem escanear o QR Code que está aqui na, na tela, tá? Ou então, vocês podem acessar o link que eu vou compartilhar aqui agora na nossa caixa de bate-papo, tá bom? E aí é basicamente vocês responderem como que vocês estão se sentindo em relação ao curso, né? Como que tem sido para vocês. Tá aqui o link na caixa de bate-papo, então fiquem à vontade para fazer da melhor maneira que vocês acharem, ok? Então, opa, QR Code está aqui na tela, o link está aí na caixinha de bate-papo, então fiquem à vontade para responder e a gente vai tendo aí as respostas em tempo real. Essa é uma outra ferramenta que a gente pode utilizar, não sei se vocês já conheciam, né, que é o Poll Everywhere. É uma outra ferramenta que a gente pode utilizar para fazer esse tipo de interação com os alunos, né? Assim como eu usei o Mentimeter nos nossos primeiros encontros, né? A gente tem ali essa interação em formatos diferentes, tipos de respostas sendo apresentadas de forma diferente, né? De acordo com aquilo que a gente quer trazer para os alunos, né? Então, é uma outra possibilidade de ferramenta, ok? Então, enquanto vocês vão colocando. Sim, Mariana. Oi, Oi. tá parecendo que não tem content. Não sei se alguém já Hã? tentou. Eu tentei pelo celular e o problema sou eu, o pessoal está escrevendo. Agora está Eu aparecendo aqui tenho para mim. eu tenho que register.
Olha, não era necessário register, não, era só I'll try again. inserir. Tá. Tem uma opçãozinha aí dizendo assim, skip for now, logo abaixo. Ah, ok. Ué, por que Aliás, boa noite a todos. As respostas não eram para aparecer dessa forma, gente. Ué, eu não coloquei desse jeito. Gente, que doideira. Deixa eu só dar um... Deixa eu... Ok. Ué. Não foi dessa forma que eu coloquei para as respostas aparecerem. E elas estão aparecendo em nuvem de palavras. Não era isso que eu tinha colocado. Ué. Eita, Lili. Technology problems. Meu Deus. Ai, ai. Bom, quem quiser, já que tá rolando um tech problem aqui, quem quiser ir abrir o microfone para, enfim, colocar suas considerações, fica à vontade. Enfim, estou aqui para ouvir. Depois eu vou tentar reorganizar essa maneira que as respostas foram colocadas, porque não foi assim que eu tinha configurado. Alguém gostaria de abrir o microfone e falar a respeito? Fica à vontade. Giovana respondeu aqui, tenho gostado demais do curso, tem sido muito enriquecedor para minha formação, visto que ainda estou na graduação, foi muito falado no curso sobre como os alunos gostariam de ter aprendido sobre PBL antes. Fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade. Que bom, Giovana, fico contente de poder contribuir um pouquinho nesse sentido. Fico feliz. Obrigado. Boa experiência. Oi, Isabel. Oi? Não consegui entender o que você falou. Falei que, para mim, essa experiência do PBL, como agir, quais estratégias usadas, está sendo muito gratificante, porque eu não tinha conhecimento de PBL antes. Então, está sendo muito enriquecedor para mim essa experiência. Que bom, Isabel. Obrigado. Obrigado pelo retorno. A Silvia colocou aqui, o curso tem sido muito útil, principalmente para melhorar minhas habilidades em inglês e aplicá-las nas atividades com meus alunos. Sinto que estou conseguindo adaptar o que estou aprendendo para as necessidades deles. É exatamente isso. Não é nenhuma receita de bolo, né? A gente, o nosso intuito era trazer, né? Algo que, na verdade, a gente já faz de alguma forma, mas mais do que isso, para a gente tentar levar isso para dentro da nossa prática como algo mais estruturado, como algo realmente planejado, pensado, com início, meio e fim, né? Para que a gente consiga colocar isso realmente no papel e aplicar
né, de acordo com o que a gente vê dentro das nossas escolas. Mariana fez uma pergunta aqui, se na graduação atualmente se fala em PBL. É algo que eu acho que estão começando a falar, isso que eu tenho percebido por conta do parecer do Conselho Nacional de Educação sobre educação bilíngue no Brasil. Como agora está tendo uma exigência por causa dessa reformulação, né, e dessas novas diretrizes, eu acredito que os cursos de graduação que estão voltados para a educação bilíngue, eles estão trazendo, de alguma forma, a PBL por causa da parte de metodologias ativas. Mas eu confesso que eu não vi nada específico de PBL. Eu já vi a questão sobre metodologias ativas, né? A Giovana está colocando aqui que alguns professores falam que bom, professoras que falam sobre a questão do uso de tecnologia, planejamento, né, no ensino médio, fundamental e avaliação, né? Que bom, que bom, que bom mesmo. É um grande passo, né? Porque, né, quem é daquela geração, tipo da minha, que se formou né, há um bocado de tempo atrás, não se falava, eu pelo menos, nenhum professor, nenhuma professora da graduação, especialmente da parte de língua inglesa, ninguém falou sobre metodologias ativas ou nada do gênero, né? Então eu acredito que essa tenha sido uma realidade para todos nós dessa época, né? Mas é interessante, né, saber que esse tipo de metodologia está ganhando espaço já na graduação para ajudar na formação dos professores, né, que estão aí, né, no início de carreira. Isso é bem legal. Sim, concordo plenamente. Concordo. A while ago, né? Let's not get into that. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Acho que a grande necessidade é a gente ter uma mudança estrutural no sentido de que a questão da aprendizagem baseada em projetos ela seja parte do currículo, parte integrante do currículo, porque se a gente pega a BNCC e se a gente pega os currículos regionais, por exemplo, né, estaduais, fala-se muito genericamente sobre isso, né? Porque tem que se trabalhar com a contextualização das temáticas, a conexão com a realidade, né, aquelas competências e habilidades sociais, fala-se isso de maneira muito generalizada, muito superficial, mas, ao mesmo tempo, não se coloca de fato isso como uma prática a ser executada, né? Então é muito complicado, até mesmo na questão da avaliação. Fala-se em avaliação, em instrumentos que avaliem de maneira formativa, de maneira, né, diagnóstica, somativa também, mas, né, não se coloca ali realmente as coisas muito claras, né? O que acaba sendo realmente um prejuízo, porque, né, a gente entende que existem lacunas, né, nesses documentos, e até como uma resposta, digamos assim, a pesquisa que a gente está fazendo, né, em cima de PBL está trazendo, de alguma forma, não responder a isso, mas é o caminho que a gente está seguindo para até tentar preencher essas lacunas que a gente encontra nos documentos oficiais, né, que regem o nosso sistema educacional, né? Alguém gostaria de falar alguma outra coisa sobre o curso? Alguma coisa que tem percebido? Alguma coisa nesse sentido? Bom, então fiquem à vontade para, ao longo, né, do nosso encontro também, trazerem as contribuições. Bom, então vou trazer para vocês de uma forma mais estruturada
a questão sobre a pesquisa que eu falei brevemente no início, né, do nosso curso, e o produto educacional que foi originado, né, que foi criado a partir dessa pesquisa. Então, como eu falei lá atrás, essa pesquisa, que tem o título ABP nas aulas de inglês do ensino médio, uma abordagem de ensino e de avaliação para aprendizagem, é a pesquisa que nós estamos desenvolvendo, né, eu junto com a minha orientadora, né, a professora Cristine, e a gente tenta, de alguma forma, trazer a aprendizagem baseada em projetos, não só como uma alternativa que já é muito utilizada enquanto metodologia de ensino, né? A gente trabalha com projetos e a gente ensina conteúdos, a gente desenvolve competências e habilidades nos nossos alunos, mas a gente traz esse viés também de avaliação formal, né? Ou seja, de trazer essa abordagem como um instrumento de avaliação na nossa prática do dia a dia, né? E não abolir os outros instrumentos, né? A gente não está aqui querendo que se acabem as provas, os testes, enfim, essas avaliações ditas mais tradicionais, não é esse o nosso intuito, mas, na verdade, a gente quer trazer esse novo olhar para essas abordagens que podem sim ser utilizadas, né? Têm o potencial de serem utilizadas como uma ferramenta de avaliação, né? Então, essa pesquisa ela deu origem ao produto educacional, né, que eu comentei com vocês no início do nosso curso. Ele está em fase de construção ainda, né, uma vez que as contribuições que vocês têm dado durante esses 4 encontros, elas vão ser muito úteis, inclusive o que a gente vai fazer hoje vai ser muito útil para que esse produto educacional, para que essa versão final, ela aconteça. Então, com certeza, as contribuições de vocês, elas estarão, de alguma forma, refletidas na versão final desse produto educacional que a gente está construindo. Então, também é mais uma vez agradecer a todos vocês, porque o curso também tem esse intuito, né, de que a gente possa construir coisas juntos para que a gente possa, de fato, colocá-las em prática, né? Então, esse e-book que vai ser finalizado, né, e ele vai estar disponível de forma totalmente gratuita no site do mestrado, né, do Colégio Pedro II, né, no site tem uma parte lá que é específica do mestrado, e lá vocês têm acesso a todos os produtos educacionais criados até hoje por todos os alunos de todas as turmas, né? Então, não só o meu, mas também todos os produtos que os outros alunos, né, os ex-alunos egressos, né, criaram, eles estão disponíveis lá de forma gratuita. Então, professores que trabalham com educação infantil, professores que trabalham com ensino fundamental, anos iniciais, finais, de todas as disciplinas. Então, isso é uma notícia que vocês podem espalhar para os colegas de vocês, né, nas escolas onde vocês trabalham. Os produtos educacionais criados nos cursos de mestrado profissional, eles são totalmente gratuitos e são de uso para todas as pessoas, né, que acessam esse conteúdo. Então, não é algo que vai estar lá e ninguém pode utilizar. Muito pelo contrário, a gente cria esses produtos para que eles sejam, de fato, implementados com adaptações, com flexibilizações dentro das salas de aula de todos nós, né? Eu, inclusive, já estou de olho no produto educacional de uma colega da minha turma, né? Porque tem muita coisa ali que eu quero também incrementar nas minhas aulas e poder deixá-las ainda mais relevantes para os alunos, né? Então, esse e-book, ele foi estruturado da seguinte forma. Ele contém 4 modelos de projetos, né? Que vocês puderam ter acesso, né? No encontro da semana passada, 2 deles foram utilizados para uma das tarefas que nós fizemos e os outros 2 foram utilizados no nosso último encontro, né? Então, no total, são 4 modelos de projetos, sendo que cada um deles foca em um bimestre específico, né? Por que isso?
Porque nós temos o currículo, né, o currículo da Secretaria de Educação daqui do Rio, por exemplo, em que em cada bimestre nós temos que desenvolver determinadas competências e habilidades com os alunos. E a partir desse currículo da Secretaria de Educação, a gente se baseou para poder criar os projetos, né, para que a gente pudesse propiciar o desenvolvimento, né, dessas competências e dessas habilidades, tá certo? Mas, se vocês olharem os projetos, vocês vão ver que eles podem desenvolver outras competências e outras habilidades. Então, já ali, a gente consegue ter uma expansão de trabalho muito grande, né? Como eu já tinha citado também, uma coisa que está muito presente nesses 4 projetos é a questão da voz do aluno, né? Então, os 4 temas dos projetos foram escolhidos pelos alunos, né? A escola fez uma pesquisa anterior ao curso de mestrado que eu já vinha fazendo, né? Lá atrás, a escola já tinha feito uma pesquisa com todos os alunos da escola para saber quais temas eles gostariam que pudessem se tornar projetos futuramente na escola. Então, eu peguei os resultados dessa pesquisa, peguei 4 dos temas mais votados e trouxe como propostas de projetos, né? Então, ali a gente já tem a voz do aluno sendo colocada, né, em prática, digamos assim, nas temáticas dos projetos, né? Esses projetos, eles trazem planos de ensino muito flexíveis, né? Quem participou do encontro passado e do retrasado pôde ver que existem ali diversas possibilidades de se trabalhar os conteúdos, além das sugestões que são dadas, né? Então, tudo que está escrito ali são sugestões, né? Elas podem ser adaptadas de acordo com o tempo de aula que cada um de vocês tem, a quantidade de aulas por semana que cada um de vocês tem, né? As próprias atividades. Essa atividade aqui, eu acho que dessa forma não vai atender ao grupo que eu tenho. Então, eu vou adaptar nessa parte e nessa parte para que, de fato, faça sentido para os meus alunos, né? Então, tudo que está nesses projetos é totalmente adaptável por vocês ou por quem quiser utilizar esses projetos, né? Então, isso é muito importante a gente sempre ressaltar, sempre reforçar, porque, como eu falei e já falei outras vezes, né? Não é uma receita de bolo, tem que ser dessa forma, de maneira nenhuma, né? Tá tudo ali para que vocês possam adaptar e encaixar dentro do contexto escolar que vocês estiverem, né? E as fichas de avaliação, né? As fichas de avaliação foram criadas focando... Explico sim, Mariana, pode deixar. As fichas de avaliação que foram criadas nesse produto educacional, elas focam o produto final, ou seja, elas focam no trabalho que os alunos vão desenvolver em grupos e apresentar, né? Então, as fichas foram desenhadas especificamente para isso. Mas nada impede que outras fichas de avaliação, como a gente já viu também, e vocês sugeriram, né, uma ficha de avaliação com rubricas para trabalhar a parte mais formativa do processo, né? E essa ficha de avaliação, ela traz as rubricas, ela traz uma pontuação que é sugerida, né? Mas é óbvio que também pode ser adaptado para a realidade de quem vai usar, e a gente incluiu nessa ficha de avaliação, ela tem feedback para os alunos. Então, até porque a gente já também falou sobre isso, né? Sobre essa questão do quão importante é ter feedback para os alunos e para que os alunos também possam dar feedback sobre o que está acontecendo, né? Dar e receber feedback, certo? Até aqui alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de pontuar, de comentar? Fiquem à vontade. Não? Tudo bem. Essa figura que vocês estão vendo, que vocês viram na página, nessa página aqui anterior, ela é a capa do produto educacional, tá? Que vai ser objeto de análise de vocês. E aí, como é que foi estruturado, né? Essa outra imagem aqui, que
que vocês estão vendo é o sumário, né, que foi desenhado. E aí a gente começa o produto educacional com uma carta de apresentação, né, para todos aqueles e aquelas que vão utilizar, né? Ela já foi construída. A fundamentação teórica que está em construção, né? Ou seja, quais são as ideias por trás da criação desse produto educacional, né? Quais são as bases teóricas que sustentam esse produto educacional, né? A estrutura dele, ou seja, como é que ele está dividido, né? O que se encontra nesse produto educacional. Os planos de ensino, obviamente, que eu já falei, né? Um para cada projeto. As fichas de avaliação para cada um desses projetos. As considerações finais para fazer todo o arremate, né? do trabalho como um todo. As referências, até para que quem acessar esse conteúdo possa ter ali leituras possíveis, né, sobre o assunto e sobre o que foi colocado, né, nesse produto educacional. E, claro, a gente também traz os apêndices, ou seja, tudo o que foi criado por mim, sob a orientação da professora Cristine, né, as atividades que vocês já devem ter visto, né, como sugestões de atividades para os dias de desenvolvimento do projeto, os roteiros que foram desenhados pensando nos produtos finais de cada um dos projetos, né? Então, tudo está ali já disponível e pode ser adaptado ou utilizado na íntegra por todos vocês, né? E quem quiser, e quem mais quiser acessar esse conteúdo, certo? E aí aqui algumas das imagens, né, dos planos de ensino, né, que vocês já puderam ver nos nossos encontros, né? Então, aqui a gente tem algumas das atividades, a imagem da direita já é um dos apêndices com uma atividade, se não me engano, de interpretação textual, né? Então, tá tudo ali já pronto, sugerido, né? Mas também com total flexibilidade. Aqui a gente tem um exemplo das fichas de avaliação, né? E aqui na coluna da esquerda vocês podem, não dá para ver muito bem porque está pequenininho, mas só para vocês terem uma ideia. Depois tem o PDF também que já está disponível lá na página do Moodle, vocês conseguem olhar melhor. Mas do lado esquerdo a gente tem os critérios, ou seja, cada uma das habilidades e competências daquele bimestre que a gente transformou em critério de avaliação e a gente incluiu uma habilidade específica que aí já diz respeito ao conteúdo linguístico que foi trabalhado naquele projeto, né? A coluna do meio, né? A coluna ao lado é a coluna que tem os descritores avaliativos ou as rubricas, né? Que são basicamente a mesma coisa. Para cada um dos critérios foram criados 3 descritores de avaliação, né, ou 3 rubricas que vocês podem ver aqui, né? Então são 5 critérios e para cada um dos critérios a gente criou essas 3 rubricas. E aí elas estão, cada uma delas foca num nível de desenvolvimento daquela competência. Então a gente vai de um nível mais baixo de desenvolvimento para um nível mais alto, que é aquele primeiro descritor que está na parte de cima. Então, para cada um dos critérios, foram desenvolvidas 3 rubricas, para que o professor que avaliar possa selecionar qual daquelas 3, né, rubricas está, de fato, descrevendo ou mais próxima, né, do que os alunos apresentaram nesse trabalho, né, nesse produto final, certo? E aí a pontuação, né, que o professor vai atribuir uma pontuação em função do descritor que ele escolheu, em função da rubrica que ele escolheu. Então, a gente está realmente, de fato, indo para um processo em que o professor vai avaliar, não pensando na nota, mas sim, né, tendo ali, a gente sugere um intervalo de pontuação, mas esse intervalo é totalmente adaptável de acordo com a pontuação que vocês ou qualquer outro professor for atribuir ao projeto, né? O projeto vai valer 10. Ok, então os intervalos das pontuações automaticamente vão mudar, né? Então, para cada um
dos descritores, a gente tem ali um intervalo de pontuação sugerido, né? E a última coluna é a coluna de feedback, que, assim como a gente tem 3 rubricas para cada critério, a gente também tem um descritor de feedback, de acordo com a rubrica que eu selecionei para avaliar. Então, o feedback, ele tem conexão com a rubrica que eu escolhi para avaliar aquele critério dos alunos, certo? Então, toda essa conexão foi estabelecida pensando em avaliei, o aluno sabe o quanto ele se desenvolveu, ou seja, eu já estou dando feedback para ele, porque ele está vendo ali naquela rubrica o quanto que ele desenvolveu, né, dentro daquele critério, e a sugestão de feedback, ela é direcionada para coisas que eles podem fazer para se desenvolverem, ou seja, o que você pode fazer para melhorar nesse sentido? Então, ele tem ali uma sugestão na coluna de feedback, algo já direcionado, uma sugestão prática para que ele possa melhorar e para que ele atinja uma aprendizagem considerada satisfatória, digamos assim, né? Então, é uma ficha que produz não só uma nota, mas também dá um retorno para o aluno. Ele tem noção do quanto ele está aprendendo, ele tem noção do quanto ele está se desenvolvendo. E isso também acaba sendo feedback para a gente enquanto professor, né? Isso é um indicativo do que a gente precisa fazer com determinados alunos, né, em relação ao quanto eles se desenvolveram, certo? Desculpa. É porque tava passando um carro de bombeiros aqui, então eu silenciei, mas, enfim, achei que tivesse apertado o botão de novo. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta sobre o que foi falado até agora, algum comentário, algo que vocês gostariam de saber. Enfim, tô aberto a alguma pergunta, enfim, que vocês gostariam de colocar. Nenhuma pergunta? Estão todos tímidos hoje? Um pouco complexo? O que exatamente é complexo, Silvia? Muitos detalhes. Sim, não é algo simples de se criar, né? Devo admitir que realmente é um trabalho de de muitos detalhes, né? Mas realmente acho que foi até uma coisa que eu falei no encontro passado, que assim, eu acho que facilita muito quando a gente tem os objetivos de aprendizagem, né? O que eu tenho como objetivo em relação a esse projeto? E a partir desses objetivos de aprendizagem, a gente transformá-los nos critérios de avaliação, ou a partir deles criar os critérios de avaliação. Então, é muito importante que exista essa conexão, porque a avaliação ela tem relação com o que você objetiva, né, nesse projeto. A Lorena vai perguntar aqui, não sei se tem a ver, mas uma curiosidade sobre os descritores. Posso usar esse modelo de avaliação para outras formas de ensino sem ser PBL? Como assim outras formas de ensino? Ou com outros tipos de metodologias. Eu sei que assim o foco é o PBL, mas hoje
de saber se com outras, esse tipo de avaliação, porque a gente está falando também sobre avaliação, né? Claro. Isso se amplia um pouco. Aí eu pensei, passou pela minha cabeça. Se outras formas de ensino, no caso de outras metodologias, o caso dos descritores eu poderia utilizar para avaliar o meu aluno. Deu para entender? Olha, sim, com certeza. É totalmente possível, porque, por exemplo, eu acho que eu até citei isso no encontro passado. Se a gente pega, por exemplo, esses exames de Cambridge, Michigan e por aí vai, como é que as provas orais e as provas de redação são avaliadas? Por meio de rubricas, né? Você não lê e dá uma nota, né? Tem ali critérios para você avaliar. Então, tem isso depende muito do exame, mas tem ali, até nos próprios cursos, né? Nos cursos de inglês, muitos deles criam esses critérios para que a avaliação tenha um certo padrão, né? Então, tem lá na parte de writing, por exemplo. Então, tem alguns que colocam ali para os critérios task development. Então, se o aluno desenvolveu aquela tarefa de acordo com o que foi proposta. E aí, a partir daquilo, tem as rubricas. O aluno desenvolveu de forma muito... não vou dizer simples, mas assim, ele desenvolveu precariamente. Aí uma outra rubrica, ele desenvolveu em partes. Na outra, ele desenvolveu totalmente, né? Então, as rubricas, elas podem ser utilizadas para qualquer avaliação, né? Por que eu acho que acaba sendo mais prático? Porque a gente acaba saindo do foco da nota, né? A gente não avalia para dar a nota. A nota, ela é gerada a partir daquilo que você estabeleceu como critérios. Então, eu acho que fica até mais justo, né, para o aluno. E eu acho que é algo que o que é mais importante é você dar visibilidade para o seu aluno de onde ele está, né, que é o feedback. Né? A avaliação sem feedback não tem propósito. Né? Qualquer tipo de avaliação precisa ter feedback. Então, eu acho que as rubricas, elas podem e deveriam ser aplicadas independente da metodologia que você utilize para ensinar, sabe? Eu achei fantástico. Eu achei muito legal. Eu acho que isso daí é uma das coisas que, para ontem, eu tenho que implementar na minha aula. Porque eu acho que uma das coisas mais difíceis para mim, como professora, é a avaliação. Né? Sim. Acho que eu me deparo na avaliação, meu Deus, e agora? Como vou avaliar esse aluno? Com certeza. Eu fiquei no início, eu ficava me perguntando, falei, meu Deus do céu, por que eu resolvi pesquisar sobre avaliação? Porque a avaliação é uma coisa muito complexa. Não é fácil. E aí o meu incômodo de tipo, gente, avaliação não pode ser só o aluno fazer uma prova escrita e gerar uma nota. Porque isso não está dando retorno nenhum para ele. Escrever ali que ele não completou a frase, né? É para completar a frase com present simple. E aí ele errou o verbo. O que isso está dando de feedback para esse aluno? Sabe? Então, acho que o meu incômodo foi muito nesse sentido, de que o aluno ele estuda para fazer a prova, mas o que de fato ele está aprendendo? Qual é a noção de aprendizado que esse aluno está tendo? Né? Porque se ele tem noção, ele, claro que assim, ele pode não procurar nada para melhorar. Aí já é uma outra questão, mas assim, quando você dá para ele, né, o retorno de que, olha, você está aqui nesse lugar, mas você pode fazer isso aqui para melhorar, né? Então, acho que é um outro olhar sobre a avaliação, sabe? Independente de conteúdo, independente de qualquer coisa. Eu acho que é um outro olhar que você acaba criando sobre como avaliar os alunos, né? Então, eu acho que é algo assim que realmente traz mais significado para aquilo que está sendo feito, sabe? Obrigada, Daniel. Imagina. A Silvia colocou aqui, já vi no FISC esse tipo de avaliação quando dei aula na parte oral. Sim, exato. E isso pode ser criado para qualquer tipo de avaliação, ao meu ver, né?
não só para quando se tem uma avaliação de produção textual ou para uma avaliação oral, mas até mesmo para um conteúdo que você queira avaliar dos alunos. Ao invés de fazer a avaliação por meio de só dar a nota, mas de criar ali critérios, né, para que aquela avaliação seja feita, né? E a partir dali a nota ser gerada, e não o contrário, né? Eu tenho a nota, né? E puramente o número pelo número. Oi, Mariana. Bom, eu ia fazer um relato pessoal até de uma situação que aconteceu hoje. Eu já venho, acho que eu dei o primeiro passo, mas fazendo a minha autoanálise, eu não compartilhei a rubrica com os alunos. O que eu meramente fiz, eu estou falando de nota de redação, como uma redação avulsa ou dentro de uma prova escrita. Então, o mínimo passo que a primeira coisa que eu fiz, que eu já percebi que eles estranharam, mas depois eles entenderam, foi criar, assim, eu vou dar tanto de spelling, tanto de vocabulário, tanto de não sei o quê. E aí, hoje eu devolvi uma redação de uma menina outstanding, ela não tem um slip na redação, mas ela claramente fez de qualquer jeito para me entregar, ela não respondeu as 3 perguntas que eu fiz. O que você gosta de comer? O que você não gosta de comer? O que você come no final de semana? E o que você come durante a semana? E aí eu acho que tem que ter eu acho que para mim essa é a parte mais difícil. A gente não se perder no acúmulo de coisas que a gente tem que fazer com 20 crianças em sala, e muita gente dá aula para muito mais de 20. Hoje eu tinha só 19, e sair daquele automático de só entregar os papéis. Porque eu fico pensando assim, se eu tivesse compartilhado, se eu tivesse montado a rubrica escrito lá, em Task Achievement, respondia. Isso é o que eu acho que eu deveria ter feito. Eu ouvindo vocês agora e pensando no que faltou. E respondi sobre o que eu gosto e o que eu não gosto. Respondi sobre o que eu faço no final de semana. Se ela tivesse tido acesso a essa rubrica, considerando que ela tem 12 para 13 anos, ela provavelmente não olharia. Estou fazendo um julgamento dela, inevitavelmente. Mas será que eu precisaria ter arrumado tempo durante a minha aula para chamar one-to-one e pontuar isso? Eu particularmente acho complicado por causa do tempo. Faz total. Eu acho assim, eu acho que o compartilhar com o grupo como eles vão ser avaliados é você mostrar para eles o que se espera deles, sabe? Quando você mostra as rubricas, gente, eu vou avaliar vocês, ainda que você não tenha as rubricas desenhadas, mas que você tenha os critérios, né? Isso já é um grande avanço. Por quê? Porque o aluno já sabe, olha, a professora vai avaliar se eu estou escrevendo as palavras corretamente, no caso de uma redação, né? No caso. A professora vai avaliar se eu estou escrevendo as palavras corretamente, né? A ortografia está correta, se eu estou usando os tempos verbais corretamente, se eu respondi a tarefa que foi proposta da maneira que se espera, né? Então, se tiver um momentinho ali, uns 5 minutinhos, para que essa conversa aconteça, já é um grande passo. Porque as rubricas são a formalidade do processo, né? Que aí, quando ele receber né, a redação de volta, ele vai entender, por meio das rubricas, por que a nota foi X, Y ou Z, sabe? Mas eu sou muito partidário de que os critérios de avaliação, independente da metodologia que se use, eles sejam colocados para os alunos. Porque senão a gente cai naquele lugar, a gente se mantém naquele lugar, e vocês podem ficar muito à vontade para discordar, tá, gente? De que o aluno ele vai simplesmente estudar para tirar uma boa nota. Estudar para tirar a nota que ele precisa para ser aprovado ou para não ir para recuperação, né? Então, acho que parte dessa relação do aluno com a avaliação, eu acho que entra por aí, né? Dele entender que, olha, é assim que você está sendo avaliado. Quando se tem um retorno para ele, é também mostrar para ele que, olha, estamos aqui para você melhorar, né? O aluno entende que ele tem um suporte, né? Então, acho que entra também nesse lugar.
sabe? Alguém mais gostaria de comentar, fazer algum relato? Ok, então vamos para a parte prática da coisa agora. Seguinte, agora vocês vão ter acesso total, né, ao produto educacional como ele está nesse momento. Então, eu vou compartilhar com vocês o produto como ele está hoje. Né? Como eu falei para vocês, ainda existem algumas partes que estão em construção. Né? Mas o que está, aspas, pronto, vocês vão ter acesso a tudo agora. Tá? E aí, a tarefa de vocês vai ser a seguinte. Eu vou pedir para que vocês olhem esse produto educacional. Basicamente, os projetos, as fichas de avaliação que foram criadas, os apêndices, enfim. O layout desse produto educacional, né? Como eu falei, a capa, toda a parte estética, enfim. E eu vou pedir para que vocês deem as contribuições de vocês a respeito disso, tá? E aqui eu já quero deixar muito claro que, assim, não é para vocês darem contribuições para me agradar, né? Tipo, eu não vou falar isso, porque senão o Daniel vai ficar chateado. De maneira nenhuma. Como eu falei, as contribuições de vocês vão servir para melhorar esse produto educacional, para que ele seja ainda mais relevante, para que ele seja ainda mais aplicável nas nossas aulas. Não só nas minhas, mas para todos vocês e para todas as pessoas que quiserem usar esse produto educacional, tá? Então, as contribuições que vocês derem, eu vou pedir que vocês sejam as pessoas mais honestas possível nessa análise, nessa validação, né? Para que a gente possa melhorar ainda mais o que a gente já tem, tá? Então, eu vou colocar... vocês vão ver 2 QR Codes, tá? Que eu vou colocar agora no slide aqui para vocês verem. E um deles é o QR Code do produto educacional e o outro QR Code é o do formulário. Então, vocês estão vendo aí, tá até a setinha indicando. O da esquerda, pelo menos para mim, né? Isso. O da esquerda é o QR Code que vai levar vocês para o produto educacional. E o QR Code da direita vai levar vocês para o formulário. Coloquei os 2 links agora aqui na nossa caixa de bate-papo também. Então, assim, vocês podem abrir o formulário, quem tiver com computador, né? E depois abrir e ir preenchendo de acordo, tá? Então, qualquer dúvida, eu estou aqui. Eu vou até, inclusive, abrir o questionário, até para que eu possa visualizar melhor as dúvidas de vocês, tá? Então, fiquem à vontade. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudar, ok?
Para utilizar o Kahoot tem que pagar? Não. O Kahoot ele tem uma versão gratuita, que tem diversas ferramentas, e tem uma versão paga que te dá muitas outras. Mas a versão básica, ela te dá ali perguntas em formato de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, e acho que tem uma outra opção que agora não me lembro ao certo, mas ele te dá direitinho ali o que é possível, tá bom? Oi, Felipe, boa noite. Então, no slide você tem do lado esquerdo o QR Code, que é para o produto educacional, tá? E o QR Code do lado direito é o formulário de análise e validação do produto educacional. Então, a tarefa é que você possa acessar esse produto educacional e olhar. É claro que a gente não vai ter tempo de olhar muito a fundo todos os 4 projetos, todas as 4 fichas de avaliação, mas que você possa, de uma forma geral, olhar pelo menos um dos projetos, porque como eles são muito parecidos em termos de estrutura, né? Mas que você possa olhar o que foi proposto como temática, como atividades, como avaliação, né? Porque tem as fichas de avaliação, os apêndices, que são as atividades propostas para aquele projeto, né? Os dias de projeto, olhar o layout do projeto, do arquivo como um todo, né? Tem a capa, enfim, essa parte visual também entra no jogo, né? Então, a ideia é que você possa fazer uma análise e preencher o formulário com as suas considerações, com as suas opiniões, sugestões de melhoria, enfim, de acordo com cada pergunta que foi proposta no questionário, ok? A parte de avaliação do projeto 1 foi só no final.
Então, no projeto, nos 4 projetos, vocês vão perceber que o que está proposto como avaliação é a avaliação formal, digamos assim, é somente o produto que os alunos desenvolveriam, né? O trabalho em grupo. Então, a ficha de avaliação ela só está focando nesse trabalho que foi proposto, né? Vocês vão ver que tem 4 roteiros, um para cada projeto, obviamente, né? Então, os apêndices que estão no final têm o roteiro do trabalho que foi proposto para que eles produzam, né? Então, a ficha de avaliação foca nesse trabalho, tá? E também só um esclarecimento em relação a isso. No meu caso, como eu sou professor da rede estadual, a gente precisa, a cada bimestre, ter pelo menos 3 tipos de avaliações diferentes no bimestre. Então, esse produto que eu... esse produto não, né? O trabalho em grupo que os alunos produziriam seria uma das avaliações do bimestre, né? Então, assim, eu não utilizei o projeto como a única avaliação, né? Não dividi o projeto em 3 momentos de avaliação, né? Então, eu fiz outras 2 avaliações. Eu fiz outras 2 avaliações fora do projeto para poder complementar, né, a nota deles do bimestre. E isso é até uma questão também que vocês podem colocar nas considerações que vocês venham a fazer, né, de incluir uma avaliação em determinado ponto, né? Isso também não tem o menor problema. Fiquem à vontade.
Bom, no meu caso, eu tenho 2 aulas de 50 minutos com cada turma. E as aulas são seguidas, no mesmo dia. Isso. E aí, quando eu coloco lá no plano de ensino dia 1, isso significa que todas aquelas atividades que eu coloquei naquele dia seriam para o meu contexto que elas fossem realizadas em 2 aulas de 50 minutos. De nada. Então, isso é uma das coisas que eu ainda não fiz, né? Que está na parte de estrutura do produto educacional, que eu vou explicar justamente isso, que tudo que foi descrito no plano de ensino em termos dessa estrutura, né? Cada dia significa que dentro do contexto escolar que esse produto foi criado, seria para 2 aulas de 50 minutos, mas, como eu já falei, né, tudo pode ser flexibilizado nesse sentido, né? Pois é. Eu levei em consideração um bimestre com 8 semanas, né? Eu fui bem nesse sentido mesmo. E aí, 6 dias seriam 6 semanas de aula, né? Com mais 2 outras avaliações, né? Então, completariam 8 semanas de aula. Então, não incluí nem a ideia de conselho de classe, por exemplo, nesse tempo desse bimestre, digamos assim, né? Mas é uma, é uma coisa até. Pois é, exatamente. Mais um motivo pelo qual uma das coisas que vocês até já colocaram aqui nos outros nossos encontros é utilizar o projeto como um todo, sendo a avaliação, independente da quantidade de avaliações, no caso, né? Mas que dentro dessas semanas em que as aulas do projeto estão acontecendo, as avaliações também já aconteçam em alguns momentos aí, que é justamente para ter essa gordurinha aí que a gente tem sempre, tem um feriado, tem um conselho de classe, coisas do tipo, né? Então, vocês já deram, inclusive, contribuições em relação a isso, então é algo para uma das melhorias, né, que o produto já vai ter, com certeza.
Que bom, Silvia, obrigado. Ainda tem tempo, ainda temos tempo. Eu quis deixar bastante tempo para que vocês pudessem ter, né, fazer esse overview assim né, com calma, né, para que. Por que o cadeado no início? Ai, ai. Vamos olhando pela a capa, né? O título do exatamente, o título do produto educacional é Transformando a avaliação de inglês no ensino médio, desvendando os segredos da aprendizagem baseada em projetos, né? Então, a minha ideia por trás dessa capa foi exatamente isso, né? De que o produto educacional vai tentar, de alguma forma, desvendar esse segredo, né? Mas esse foi o meu entendimento, tá? Agora, fiquem de novo à vontade se tiverem críticas, se acharem que não faz sentido, que a capa não... Enfim, realmente tá aí para ser analisada também. Eu posso falar rapidinho? Claro, com certeza. Eu não sei se eu já terminei aqui de responder. Eu queria só agradecer muito, porque assim, a vontade, isso eu já falei nas respostas e vou repetir isso várias vezes, em várias respostas eu repeti e vou falar para você. A vontade que eu tenho é imprimir e usar pronto em todas as minhas aulas, porque está tão bem escrito, está tão assim, detalhado, o passo a passo, está bem mastigado. E para nós, professores, que temos 2 matrículas e muita coisa para fazer, fica muito mais fácil a aplicabilidade disso. Então, poxa, eu só tenho a agradecer. Olha, eu fico muito feliz, assim, agradecido pelas suas palavras, porque, assim, é exatamente nisso que eu pensava enquanto esse produto educacional estava sendo rascunhado e desenhado, né? Porque a gente já vive uma rotina tão enlouquecedora, né? A gente sabe bem das nossas mazelas, enfim. Mas é isso, né? O produto educacional, ele traz algo prático para ser aplicado e replicado, né? Então, se é possível aplicá-lo na íntegra, que ótimo, que maravilhoso. Ele precisa de ajustes? Claro, porque cada um de nós vive uma realidade diferente, né? Dentro da mesma escola, né? Às vezes nós temos turmas dos mesmos anos escolares, mas são grupos diferentes. Então, de alguma forma, aquela aula precisa ter algo que se conecte com aquele grupo, né? Então, foi muito nisso que eu fiquei pensando. Eu falei, nossa, eu preciso ter algo que a pessoa que pegar esse produto, ela possa, como você falou, se ela quiser, tipo, isso é total de acordo com o que eu quero fazer. Beleza, pegar e aplicar, sabe? Então, nisso. As instruções não, né? Mas, assim, as sugestões de atividades, o passo a passo, foi tudo pensado nisso, né? Para que a gente pudesse, ao máximo, ter as nossas vidas facilitadas de alguma forma, né? Mas obrigado pelas suas palavras de novo. Vamos ver aqui, temos algumas respostas já. Imagina, eu que agradeço. Vamos ver aqui. Exatamente. É bem por aí. Eu acho que não só dizer como, né? Mas assim, ajudar a construir, né? Porque acho que esse produto assim, na minha cabeça foi muito nesse sentido também. Vamos construir alguma coisa, né?
E dá trabalho, é fato. Desculpa, dá trabalho, como qualquer aula que a gente constrói, né? Uma aula, ela não nasce da noite para o dia. A gente precisa pensar numa série de coisas. É porque a gente já está muito no automático pelos anos de experiência e por trabalhar com os mesmos anos escolares. E a gente vai nas adaptações do que a gente tem, em virtude do pouco tempo. Então, acho que foi muito por aí, para construir, né? Eu vi aqui que a gente tem 5 respostas até o momento. Alguém está com alguma dificuldade? Alguém está precisando de alguma ajuda, alguma dúvida? Só para saber mesmo, tá? Não estou apressando ninguém, não. Sim, com certeza. Isso é muito importante, né? A gente se apropriar disso, né? Na escola onde eu trabalho, por exemplo, eu já até propus que a gente possa fazer, eu me propus a fazer uma espécie de formação com os professores, porque a escola onde eu trabalho é uma escola que tem ela é integrada com o ensino técnico, né? Então, as pessoas que trabalham com as disciplinas técnicas não são pessoas necessariamente ligadas à educação. Então, tem todo um outro contexto, né, de empresa, né, de mercado que é totalmente diferente da educação. Então, não tem essa visão pedagógica de um projeto, o que ele possibilita, o que ele traz de benefícios. Então, eu já me propus nesse sentido, né, de fazer uma formação no início do próximo ano com quem tiver interesse. Nada, né, longo, até porque a gente sabe que um calendário muitas vezes não dá essa brecha para a gente, mas a gente ter esse momento de troca, de realmente pensar no que é necessário, o que traz, né, de benefício, como que a gente pode estruturar um projeto. Então, a gente está tentando seguir nesse caminho, né, para que as ações sejam realmente integradas. Sim, Daniel. Boa noite, gente. É porque eu estou com um pouquinho com a voz ruim, aí hoje eu não liguei o microfone. Mas, assim, eu gostaria de agradecer pelo curso, muito maravilhoso, assim, abriu a minha visão, tá? Porque até a palavra projeto, para mim, ela mudou o sentido, né? Agora eu entendo o que é um projeto de pesquisa, porque toda vez que eu pesquisava alguma coisa que eu queria fazer o mestrado, aí o que eu vou fazer? O que é um projeto de pesquisa? E realmente não é só você escrever alguma coisa, mas sim tem que ter um fundamento, uma aplicabilidade, uma coisa que realmente te responda para que você está pesquisando aquilo. Porque as pessoas só falavam assim, você tem que pesquisar, é uma resposta, não sabia me explicar direito, né? Então, esse curso, assim, ele foi muito enriquecedor, até para esclarecimento pessoal do que é um projeto de pesquisa, como desenvolver, até para mim, de forma pessoal, né, como professora, e também para o dia a dia. Porque eu ainda vou fazer o mestrado, mesmo com essa vida maluca, eu tenho que encontrar um tempo. É bem por aí mesmo, Silvia. Assim, te agradeço pelas palavras. E assim, eu também me vi muito nesse lugar, né? Eu já sou formado há quase 20 anos, né? Então, quanto tempo depois de já estar em sala de aula, né? É claro que assim, eu já vinha há um tempo namorando
esse curso, né? E para mim, o mestrado profissional fez muito mais sentido do que o mestrado acadêmico, né? Porque a gente tem esses dois caminhos, né? Pois é, eu me formei em 2006, então já temos aí bastante tempo, né? Mas assim, para mim o Desculpa te mestrado interromper. profissional, claro, Desculpa te interromper, imagina. Daniel. E assim a gente cria um bloqueio, né? Exemplo, eu não tenho capacidade de escrever, eu não consigo escrever. Eu vou escrever o quê? Como que eu vou sentar para escrever? Que loucura é isso? Aí quando eu leio o edital, eu me diminuo, porque eu me sinto incapaz de fazer aquilo ali. Por isso que eu nunca tentei. Eu sempre chego Uhum. a fazer inscrição, mas aí eu volto atrás. Porque, cara, eu vou fazer Aham. vergonha, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir entregar. Mas, assim, com as suas aulas, com a sua explicação, a gente percebe que é possível sim. E que muita Sim, coisa que a gente vive em sala de aula, a gente pode transformar, melhorar, para que outros sim, possam usar, como a colega falou, né, sim. dos seus É, trabalhos aí que você apresentou, os projetos. sim. É, é engraçado porque assim, você foi falando dessas coisas e eu me vi muito exatamente nesse lugar, né? De que, né, eu tenho amigos que já têm mestrado, outros que, né, são doutores. Eu ficava, gente, mestrado nunca vai ser algo na minha vida, né? Gente, eu vou escrever o quê? Né? É exatamente isso. Vou pesquisar o quê? Então, por isso que, assim, né, eu falei da questão do mestrado profissional, por causa dessa conexão com a nossa prática, né? Porque é isso, você vai pesquisar algo que vamos colocar assim de uma maneira bem popular, é algo que te incomoda. O que te incomoda na tua prática enquanto professor, né? Qual é o teu incômodo? O que você gostaria de tentar, não vou dizer nem resolver, mas assim, qual é a questão dentro da sua prática que você gostaria de tentar melhorar, tentar minimizar essa dor, digamos assim, né? E aí é isso, porque você vai pesquisar algo que tem conexão com você. E tipo, vai ser algo que você vai poder implementar enquanto professora, né? Então vai fazer total sentido. Você vai fazer leituras de coisas que têm relação com o que você quer escrever, pesquisar, né? Então eu fui por esse caminho por isso, porque tem esse lado prático, o produto educacional. Você não no mestrado profissional você não escreve somente a dissertação, você também escreve o produto educacional, que é o que vocês estão vendo aqui, né? Porque o produto educacional ele é o lado prático da sua pesquisa, né? Então você faz toda a pesquisa, escreve a sua dissertação e ela vai gerar a parte prática, que é o produto educacional, né? Então tem tudo isso, né? Como eu falei, um dos projetos, que foi o projeto número 1, ele foi o primeiro que eu escrevi e ele foi o protótipo. Então eu apliquei esse primeiro projeto nas minhas turmas, né? Por quê? Porque eu precisava entender se aquilo que eu estava criando estava condizente com a realidade onde eu estava, os alunos que eu tenho, né? Então, depois que eu fiz toda a aplicação desse projeto, os alunos também responderam um questionário, eu criei um questionário para eles responderam, né? Para que eu pudesse ter dados que corroborassem aquilo que eu já vinha pesquisando ou não, né? Então tem todo esse lado. Então, por isso é que para mim fez muito sentido eu estar no mestrado profissional, né? É, é trabalhoso, sim. São muitas leituras, né? Você tem ali aquele compromisso, né? De aulas presenciais, né? E tal. Mas assim, sabendo dividir tudo direitinho, vai. Assim, dá para ir. Então, assim, já inclusive as inscrições para o ano que vem já acho que já foram encerradas, se não me engano, o processo já está acontecendo. Mas quem tiver interesse, assim, o edital para o mestrado do Pedro II, ele normalmente é lançado em agosto, setembro, então é sempre interessante quem tiver a fim de entrar, né, nessa jornada, ficar atento no site do Pedro II, né, no site do mestrado do Pedro II, na parte de concursos, que aí eles divulgam lá o edital. E tem outros locais também que já oferecem, né,
A UERJ tem o mestrado profissional, o Instituto Federal, né, o IFES já tem o mestrado profissional também, e outras universidades, acho que a Rural também já tem o mestrado profissional, o FRJ, então, só que cada uma faz a sua seleção em determinado momento do ano, né? No caso do Colégio Pedro II, por exemplo, só abre seleção uma vez por ano, né? Só se abre uma turma por ano. Então, esse edital sempre vem nessa parte do ano. Agosto, setembro já é bom ficar de olho. E o processo do Pedro II, por exemplo, ele é todo remoto, né? Então, só para contextualizar, são 2 etapas. Tem uma que é a prova escrita, então, no próprio edital já vem a bibliografia dos artigos que vão ser usados nessa prova escrita. A prova é feita online e, além disso, é necessário fazer uma carta de intenções, e aí tem todas as instruções no edital do que precisa ter nessa carta de intenções. E a segunda etapa é uma entrevista, né, com o coordenador do curso, alguns professores que são dos grupos de pesquisa do mestrado, né, e que são professores do curso também. E é basicamente isso, é um processo simples, é um processo bem rápido, né, e é muito assim, é muito relevante, gente. Então, quem tiver interesse, vale muito a pena. Olha, assim, como eu disse, eu nunca quis ir para o mestrado acadêmico, porque eu sempre vi o mestrado acadêmico muito distante do chão da sala de aula, né? E o mestrado profissional eu já sinto essa proximidade com o chão da sala de aula. Então, por isso é que eu queria fazer, mas eu queria algo que realmente se conectasse com aquilo que eu faço no dia a dia, né? E como é um mestrado na área de educação, então, exato. E aí, por exemplo, na minha turma, né, que começou ano passado, tem professores de inglês, assim como eu, tem professores da educação infantil, tem professores dos anos iniciais, de alfabetização, professores de outras disciplinas, né? Tem professores de geografia, língua portuguesa, artes, educação física. Então, assim, é um mestrado multidisciplinar. Então, as trocas são muito ricas, porque cada um vem de um lugar, né? Tem gente que trabalha só na rede privada, tem gente que trabalha na rede municipal do Rio, de fora do Rio, né? Então, é uma troca muito bacana mesmo. E o bom do mestrado profissional é que os professores que dão aula, por exemplo, no caso do Pedro II, são professores que continuam dando aula na educação básica. Eles não são professores apenas do curso de mestrado, eles também são professores do colégio, né? Então, isso faz toda a diferença, porque são pessoas que não saíram da sala de aula, né? Eles continuam vivenciando a sala de aula assim como a gente, né? Então, isso é muito bacana também. Bom, temos aqui outras respostas chegando. Temos 6 respostas. Alguém não conseguiu acessar o formulário, porque como tem 10 pessoas na sala, então é só para eu entender se está tudo ok, se está tendo alguma dificuldade que eu possa ajudar. Algum outro comentário que alguém gostaria de fazer? Enfim, fiquem à vontade para abrir o microfone ou digitar na caixinha de bate-papo. Fiquem à vontade.
Claro, com certeza. Olha, vou deixar aqui meu e-mail novamente também, que eu acho que eu coloquei aqui na semana passada. Meu e-mail é esse, que está aqui na caixinha de bate-papo, tá? Deixa eu colocar aqui. Aqui está meu Instagram, então se alguém quiser, fica à vontade também. E a minha linha de pesquisa, então, no mestrado do Pedro II, são duas linhas. Uma que é sobre formação docente e a outra que é a de letramento, que é a linha que eu escolhi. Né? No caso do Pedro II, quando você faz a inscrição, né, para o processo, você tem que escolher qual das duas linhas você vai seguir. Né? E dentro de cada linha de pesquisa tem os macro grupos de pesquisa. Né? E aí tem ali os que eu trabalho. Né? Então, o que eu sigo é a linha de pesquisa de letramento. Eu só não lembro o nome dela todo, assim, o nome da linha toda, mas é letramento alguma coisa. Imagina. Mais dúvidas, mais perguntas? Algo que não tenha ficado muito claro? Eu vou aproveitando então só enquanto o pessoal está preenchendo. Só para lembrar que vocês têm até o dia 20 de novembro, né? Então até a próxima quarta-feira, para finalizar as tarefas que não tenham sido feitas, né? Então, tanto as tarefas que estão na aba tarefas, quanto as que estão nos dias. Tem umas que foram feitas em grupo, né? Então, só vou pedir para que, caso vocês não tenham estado nesse dia que a gente fez a atividade em grupo, que vocês entrem na tarefa e façam ela de forma individual, tá? Quem não tiver feito, ok? Não esqueçam de dar a presença também, né? Os vídeos já estão disponíveis em cada dia, então tá lá no Day 1, no Day 2 e no Day 3, os vídeos dos nossos encontros já estão todos lá, tá? E aí não esqueçam de dar a presença no dia e de fazer as tarefas, né? No caso dos fóruns e das outras atividades, tá? Porque isso é que vai contabilizar, né, a realização do curso e, consequentemente, a emissão do certificado, tá bom? A emissão do certificado ela é feita a emissão do certificado ela é feita pelo Departamento de Extensão do Pedro II, tá? Não sou eu que emito o certificado. Então, por isso é que depois do dia 20, que aí vai ser revisado tudo o que foi feito, e aí o relatório é enviado para o Departamento de Extensão e eles vão fazendo a emissão dos certificados, tá? No caso da Task 4, que está lá na aba Tarefas, quem já preencheu o formulário, né, que eu tenho aqui, estou até acompanhando aqui, eu estou com 6 respostas por enquanto. Então, quem já preencheu o formulário, é só ir lá na Task 4 e marcar como concluído, tá?
E aí, aí depois o pessoal que estiver ainda finalizando, depois que terminar de preencher o formulário, aí é só colocar marcado lá, ok? Então, por enquanto eu tenho aqui 6 respostas por enquanto, ok? Oi, Mariana. Eu entendi você dizendo que você mostrou, você compartilhou com a gente, até para a gente fazer o trabalho agora, o projeto, né, o seu trabalho. Isso. E eu não sei se eu entendi errado, mas você falou que depois a gente vai ter acesso em alguma plataforma a outras coisas que são produzidas pelo pessoal do mestrado profissional. Eu entendi errado. Então, não, o que eu disse foi o seguinte, é que todos os produtos educacionais que são criados pelos alunos do curso de mestrado profissional, eles estão disponíveis na página do mestrado do Colégio Pedro II. Então, todos vocês que tiverem interesse em olhar esses produtos educacionais, basta vocês visitarem a página do MPEB, tá? Deixa eu até ver se eu tenho o link aqui. Eu tenho a página aqui sim. Deixa eu só olhar onde ela está. Mais aqui para baixo. Cadê? Gente do céu, cadê a página que estava aqui? Aqui. Posso até mostrar para vocês, olha. Essa é a página do MPEB, né, do mestrado, do Colégio Pedro II. Então, vocês têm aqui várias informações sobre o mestrado. Tá tudo aqui. Aí vem falando, ó, as linhas de pesquisa, prática docente, formação continuada e linguagens e letramento no ensino básico. Essa é a minha linha de pesquisa. Aí vem falando, ó, tudo, a informação, a questão do regime acadêmico, a avaliação, ó, trabalho de conclusão. Aí tem aqui, ó, dissertações defendidas. Então, nesse link vocês encontram todas as dissertações que já foram feitas desde a primeira turma e aqui os produtos educacionais. Então, nesse link, vocês encontram aqui, ó, Formandos 2024. Então, já tem aqui os links para os produtos educacionais. Formandos de 2023. E assim sucessivamente. Então, desde a primeira turma do mestrado, vocês têm acesso a todos os produtos educacionais que foram produzidos. Eu não estava mostrando. Deixa eu mostrar aqui agora. Ué. Calma. Tá não. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Clicou no link que eu mostrei ali para vocês, aí vocês têm acesso, ó, todos os produtos educacionais. Ó, Formandos 2021, Formandos 2022, aqui, esses aqui, ó. E aí é só clicar no link que vocês quiserem e automaticamente está aqui. Produto educacional. E aí é só baixar. Então, assim, esse material é de livre uso, porque foi como eu disse, esse material foi criado para que ele fosse replicado para todos os professores, né? Então, isso é de uso livre, é aberto para qualquer pessoa de qualquer parte do mundo que quiser acessar esse material. Então, fiquem à vontade. O link do MPEB, deixa eu pegar aqui de novo para colocar. Aqui. Aqui. Esse é o link do
Daniel, Oi. deixa eu fazer uma outra pergunta. Você comentou agora sobre a tarefa do quarto dia, que é hoje, né? Isso. Seria fazer esse feedback que a gente fez agora. Isso. A gente também checar essa feitura lá nas tarefas. Isso, exatamente. Então, lá... Pode falar. Quando eu clico lá em Task Today 4, ele tem um tópico com aquela carinha de vou postar em cima. Porém, em cima, ele está escrito, ele tem um check done, view. Não sei se você marcou para mim. Não. Então, é porque como esse está sendo feito aqui, como ele está sendo feito durante a aula, para você mostrar que foi feito, é só você ticar ali e tá tudo certo. Desculpa, ticar onde? Porque o que eu estou visualizando aqui, quando eu clico em Task 4, é aquele mesmo layout que a gente viu quando a gente fez postagem de fórum. Tem tópico, autor, última mensagem. What should I do? Eu não sei se alguém já tentou fazer isso, está entendendo a minha dificuldade. Não, eu entendi o que você falou. É porque para aparecer para vocês tinha que aparecer só o fato de você visualizar a tarefa, como você fez ela em sala, porque tem eu nas configurações eu defino como que essa tarefa vai ser considerada como feita, entendeu? Então, nesse caso da Task 4, do Day 4, como ela está sendo feita? Isso, exatamente. Então, basta você visualizar a tarefa que já está sendo marcada como feita, entendeu? Got it. Obrigada. Nada. Essa plataforma ela tem umas coisinhas, umas peculiaridades. Bom, estou com 7 respostas aqui. Bom, pessoal, de qualquer maneira, deixa eu só... o curso foi bem organizado? Que bom! Olha, essa coisa de plataforma é meio complicadinha para mim, né? Porque você tem que entender como é que funciona essa parte de linguagem, não de linguagem de programação, mas é porque, né, você tem que faz e bota para visualizar para ver como é que ficou. Era desse jeito que eu queria? Não, beleza, então vamos fazer de outro jeito. E a gente sempre tem auxílio dos colegas, né? Então, é mais ou menos por aí, tá bom? Antes da gente terminar, quero novamente agradecer a todos, de novo, por toda a troca, por toda a participação, por todos os insights que vocês propiciaram aqui, né? Espero que, de alguma forma, esse curso tenha contribuído com algo que vocês possam levar para as aulas de vocês. Fico feliz em ter lido e escutado as mensagens que vocês trouxeram. Obrigado mesmo, obrigado a todos pelas palavras. E eu queria, se houver a possibilidade, deixa eu ver aqui, porque a plataforma também está meio... não sei. Cadê a parte do layout? Não, aqui só estou eu. Eu queria ver o layout aqui. Alterar. Cadê? Cadê, gente? O layout. Abrir configurações. Não quero configurações. Eu queria o layout. Cadê o layout? Não tem o layout aqui. Enfim. Bom. Eu não sei se vocês conseguem abrir as câmeras. Quem quiser abrir as câmeras. Quem não quiser, não tem problema também. Mas só um momento de registrar esse momento para que ele fique comigo. Mas deixa eu até encerrar aqui a gravação logo.